sou Flávia, aluna da sala 16, técnica de enfermagem do Florence. Irei falar juntamente com as minhas amigas sobre o assunto que é lavagem gástrica e intestinal. Irei começar falando um pouco sobre a lavagem gástrica. A lavagem gástrica é uma técnica que permite lavar o interior do estômago, tirando o conteúdo que ainda não foi absorvido pelo organismo. Assim, este procedimento é geralmente utilizado em caso de ingestão de substâncias tóxicas ou irritantes, para as quais ainda não existe antídoto ou não existe outra forma de tratamento. Entenda o que fazer de imediatamente no caso de envenenamento. A lavagem gástrica deve ser feita em até 2 horas após a ingestão de substâncias e precisa ser feita no hospital por um enfermeiro ou outro profissional de saúde capacitado para evitar complicações como a aspiração de líquidos para o pulmão. E quando que é indicado a lavagem gástrica? Na maior parte dos casos, a lavagem gástrica é usada para limpar o estômago em caso de indigestão de doses elevadas de substâncias ou remédios que podem ser tóxicos para o organismo, como antihipertensores, como propanolol ou verapamil, antidepressivos tricíclicos, como clomipramina ou nortriptilina ou amitriptilina. Gente, boa noite, me chamo Poliana e eu vou estar falando aqui sobre a lavagem estomacal. A lavagem estomacal também é conhecida como lavagem gástrica. É uma técnica que permite lavar o interior do estômago, retirando assim o conteúdo que ainda não foi absorvido pelo estômago. Esse procedimento é realizado justamente para tirar as substâncias tóxicas ou irritantes que foram ingeridas, as quais não existe antídoto ou qualquer outra forma de tratamento. O ideal da lavagem gástrica é que ela venha a ser feita 2 horas após a ingestão da substância precisa, ser feita por um enfermeiro ou outro profissional da área. As complicações que podem vir a acontecer é aspirações de líquidos para os pulmões. Quando a lavagem gástrica é indicada, ela é indicada na maioria dos casos que for ingerida doses altas de medicamento, doses elevadas de substâncias químicas ou tóxicas. Então, é feito esse procedimento justamente para a retirada dessa substância. Olha, a lavagem gástrica ela é feita da seguinte forma: é inserida um tubo gástrico através da boca ou do nariz até o estômago. Deitar a pessoa e virar ela para o lado esquerdo para facilitar o esvaziamento do estômago. Conectar uma seringa de 100 ml ao tubo, remover o conteúdo do estômago com a seringa, utilizando ela. Colocar 200 a 300 ml de soro fisiológico aquecido a 38 graus no interior do estômago. Após isso, é retirado o conteúdo do estômago e se volta a inserir 200 a 300 ml de soro novamente. Repetir esse processo até que todo o conteúdo, o resíduo do que foi ingerido, saia do organismo, até que venha uma coloração mais clara, transparente. O normal para se obter uma lavagem bem feita com um grande sucesso é necessário usar 225 ml de soro. Usando o soro fisiológico durante todo o procedimento. Já no caso de crianças, a quantidade de soro pode variar de 10 a 25 ml de soro por quilo, podendo usar até no máximo 250 ml. Após a lavagem, é importante colocar de 50 a 100 gramas de carvão
vegetal ativado para que ele venha absorver o restante dos resíduos que ficaram no estômago. Após colocar o carvão, não se retira, não se coloca mais soro, deixa lá para que venha agir. Assim como a lavagem estomacal é benéfica para salvar a vida de alguém, mas ela também pode ser prejudicial caso a pessoa venha aspirar para o pulmão, né, o soro, a medicação ali que foi colocada, podendo vir até causar uma pneumonia na pessoa, no caso o paciente, né, gente? Para evitar esse risco, por isso o procedimento deve ser realizado pelo enfermeiro e o paciente deve estar sentado, que diga, já que assim existe menos chance dele vir passar líquido para as vias respiratórias. Outras complicações que podem vir a acontecer, um leve sangramento gástrico, espasmo da laringe ou até uma perfuração no estômago, que se caso acontecer isso precisa ser tratado o mais rápido possível no hospital lá. Uma observação, a lavagem gástrica deve ser sempre avaliada por uma equipe de enfermeiro, uma equipe médica, gente, no caso, né? Também a lavagem gástrica não é indicada, né, no caso, para pacientes que estão inconscientes, sem intubação nenhuma, ingestão de substâncias corrosivas ou volumes exagerados de vômitos com sangue. Além disso, se tiver feito uma cirurgia no trato gastrointestinal, a lavagem também precisa ser avaliada, já que existe maior risco de complicações. No entanto, nem todos os casos de ingestão de substâncias tóxicas exageradas precisam de uma lavagem gástrica. A melhor forma de saber se o procedimento é necessário é o que fazer para reduzir o risco de complicações. No final do vídeo eu vou deixar um número do Centro de Informações de Antiveneno. Através desse número, caso venha acontecer alguma coisa que alguma pessoa venha se envenenar, você pode estar ligando para estar sabendo que na hora eles vão te passar lá. Então, gente, essa foi minha apresentação. Eu agradeço, muito obrigada. Bom, gente, eu sou a aluna Bianca Regina. Eu vou falar as contraindicações da lavagem gástrica. Bom, como minhas amigas já falaram, a lavagem gástrica ou estomacal, ela é indicada num processo de fazer a limpeza do estômago, caso de toxinas, coisas tóxicas. A contraindicação dessa lavagem é para pessoas inconscientes e não tiver entubada. Ingestão de substâncias corrosivas, presenças de varizes esofágicas grossas e volume exagerado de vômitos com sangue, a hematêmese. Para fazer essa lavagem gástrica não é todo mundo. É indicado somente pela equipe médica. O médico vai saber se pode ou não indicar essa lavagem gástrica. Além disso, ela é contraindicada com paciente com Glasgow maior ou igual a 8. Ela também é contraindicada contra ingestões de pacotes com drogas, contraindicada. Vale ressaltar uma coisa importante, uma observação. O médico indica, em caso referente a crianças, mas antes de provocar o vômito, do que fazer essa limpeza estomacal, porque pode ser muito traumatizante para a criança, causar problema psicológico mais na frente. E é isso. Bom, agora eu vou falar um pouco o que é enema ou lavagem intestinal. Bom, a lavagem intestinal ela é diferente da estomacal. A lavagem intestinal ela consiste na instilação de líquidos no reto e no cólon sigmoide através do ânus, gente. Bom, o objetivo da lavagem intestinal é de aliviar a distensão intestinal do abdômen, como no caso de flatulências, bolo fecal, constipação. O médico indica isso. Quando a gente ouve a palavra enema ou clíster, são a mesma coisa. Mas no caso do enema, é o medicamento que é usado para fazer esse tipo de limpeza. É o medicamento usado quando ele é abaixo de 50 a 500 ml, é chamado de enteroclisma. É chamado de enteroclisma. Muitos já ouviram o médico falar assim: faz um clíster no paciente. É a mesma coisa que limpeza
lavagem intestinal. Então, a lavagem intestinal é a limpeza do intestino e é bem mais, ela é menos invasiva do que a lavagem estomacal. E é um procedimento bem básico e também pode ser feito em casa. Mas no caso aqui, é só para dizer mesmo. E é isso, gente. Obrigada. Tchau. Meu nome é Silmara. Continuando o trabalho sobre lavagem gastrointestinal, eu vou falar sobre os materiais necessários para esse procedimento. Com numa bandeja são necessários um soro fisiológico 0,% de 1000 ml. É necessário para a realização desse procedimento uma sonda gástrica de grosso calibre, que aí chamamos de orogástrica, ou nasogástrica de Levine de 18 ou a de 20, uma seringa de 20 ml, um equipo com soro, um frasco coletor, luvas de procedimento não estéril, um biobo, luva de procedimento e uma toalha de banho. Esses são os materiais necessários para uma lavagem gástrica intestinal. Bem, dando continuidade ao nosso trabalho, a lavagem gastrointestinal também é conhecida como lavagem estomacal. É uma técnica que permite lavar o interior do estômago, retirando o conteúdo que ainda não foi absorvido pelo organismo. Assim, esse procedimento é geralmente utilizado em caso de ingestão de substâncias tóxicas ou irritantes, para quais não existe antídoto ou não existe outra forma de tratamento. E também é indicado na maioria das partes dessa lavagem estomacal utilizada para limpar o estômago em caso de ingestão de doses elevadas de substâncias ou de remédios que possam ser tóxicos para o organismo, como antihipertensores e também antidepressivos. Então, sempre que chegar a casos como esses, vamos sempre optar pela a lavagem estomacal gástrica. Olá, boa tarde. Eu irei falar um pouco da lavagem gástrica, a posição de sinais e também alguns riscos, que ela pode trazer. Para uma lavagem gástrica, usa-se uma sonda gástrica calibrosa e também um frasco posicionado abaixo do estômago do paciente. A descompressão gástrica ela é um procedimento que remove conteúdo gástrico através de uma sonda, drenando pelo frasco coletor através da ação da gravidade. É preciso que o paciente deixe de lado, assim para facilitar o esvaziamento do estômago do paciente. E é removido com uma seringa, através de uma seringa de 100 ml. Os riscos que pode causar a lavagem gástrica é a aspiração de líquido para os pulmões do paciente, que em alguns casos podem provocar até uma pneumonia. E somente o enfermeiro tem essa capacidade de fazer esse procedimento, devido à sua complexidade.